dando continuidade, então, no trabalho que a gente já vinha realizando dentro da disciplina de, de eletricidade aplicada. Essa disciplina, então, conforme a gente já tinha comentado, né, ela tem vários assuntos, vários tópicos. O objetivo hoje é o dar continuidade, então, que a gente já vinha estudando a questão da análise de circuitos. Muito importante, pessoal, que agora nas próximas semanas aí vocês procurem ao máximo realizar as atividades, tentar acompanhar as aulas, procurar em horários de atendimento, resolver os exercícios, para que a gente possa então ter êxito aí nas nossas atividades, na nossa disciplina, ok? Importante destacar também que sempre, conforme eu já falava nas aulas anteriores, caso eu caia, meu áudio caia, eu esteja cortando, vejo o vento está meio forte por aqui, vocês me avisem, me comuniquem se estiver baixo, se estiver alto, o que tiver, tá? Então peço sempre isso daí, vocês sempre colaboram nesse sentido. Ontem, então, eu acabei disponibilizando, não sei se vocês acompanharam, imagino que devem ter visto, eu acabei já disponibilizando, então, as notas das avaliações de vocês. Então, todas as notas da primeira avaliação, no caso, já foram disponibilizadas. Importante também destacar que claro que as atividades individuais ali, as atividades semanais, aquelas ali ainda não tenho. Já tenho algumas correções e tudo mais, mas eu ainda não tenho, como eu vou dizer, eu não tenho disponibilizado ainda as notas para vocês. Importante lembrar também que a gente está voltando, né? Então, estamos trabalhando aí nessa semana a análise de circuito e a gente tem previsto, então, a princípio para o dia 6, então, para a próxima sexta-feira, uma avaliação envolvendo essa parte de análise de circuitos. Tá? Então, dia 6/8 é prevista uma avaliação, que essa avaliação, então, ela vai ser referente a essa parte de análise de circuitos. A ideia inicial, a princípio eu não vou postergar data e tudo mais, a ideia inicial é então a gente trabalhar com, com análise de circuitos, trabalhar essa questão de análises como um todo, assim, porque a gente tem um intervalo muito curto, né, de tempo. Então, semana que vem ainda eu vou estar mostrando algumas coisas referentes a simulações de circuito na terça-feira. Então, na terça-feira que vem, a aula vai ser basicamente de simulações, vou mostrar a questão de simuladores para vocês. Na sexta-feira agora, a aula, ela não vai, eu vou gravar essa aula, ela vai ser uma aula gravada, porque vai ser uma aula um pouco maior, eu acredito até, só que eu vou só trabalhar com exercícios, tá? Então vai ser uma aula que eu vou gravar, então ela vai ser disponibilizada na sexta no mesmo horário de aula de vocês, no caso, né? Mas ela vai ser uma aula gravada minha com exercícios. Esses exercícios são os exercícios na linha do que talvez a gente vai vir na avaliação de vocês. Então ela vai ser um espaço, eu vou disponibilizar na sexta, então na sexta-feira vai estar disponível para vocês essa aula. É uma aula de exercício que eu acredito que vai ter um pouquinho mais de tempo. Então a aula síncrona dessa semana a gente vai ter hoje. Na sexta eu vou disponibilizar o vídeo equivalente, que vai ser apenas solução de exercício. E eu quero que vocês utilizem esses exercícios como base para também tentar estar resolvendo como é que eu vou dizer, os exercícios como um todo, assim, depois. Na aula de hoje, então, a gente vai trabalhar com uma associação mista de impedâncias, então a gente vai trabalhar a última parte, na verdade já tínhamos trabalhado circuito série e circuito paralelo, e vou resolver um exercício, vou apresentar para vocês o conceito de fator de potência. No final dessa aula, no final do dia de hoje, eu vou estar disponibilizando já uma lista de exercícios referentes a esses assuntos também. Sempre lembrando, né, pessoal, que está disponibilizado para vocês já aquelas atividades da semana anterior que foram feitas antes das férias, né? Então elas devem ser entregues ao longo dessa semana aí, tá? Então não esqueçam, porque ao longo dessa semana vai estar saindo também a atividade dessa semana, ok? Alguma dúvida? Senão, Professor, pode falar. na prova que vai ser síncrona contigo, você
vai disponibilizar as equações na prova ou a gente tem que ter elas anotadas? Só para saber mesmo que às vezes o professor disponibiliza na prova. Geralmente eu coloco alguma informação ali, o que eu achar necessário, mas como essas avaliações elas acabam sendo de uma forma remota e tudo mais, né? No presencial eu disponibilizava as que eu entendia que era necessário disponibilizar, no caso, né? E as demais eu não disponibilizava, né? No remoto, eu sempre recomendo vocês a terem uma organização de vocês, entendeu? Então, porque tu vai consultar o teu material, a gente sabe que não tem como, não é um ambiente controlado nesse sentido, né? Então não tem problema nenhum de tu ter. Então eu recomendo que tu faça ali, tenha o teu material organizado da forma como fique melhor, assim. Algumas informações mais relevantes, mais direcionadas, eu acabo colocando na prova. Ok? Entendido, valeu. Bom, pessoal, então, dando continuidade à, à nossa disciplina aqui, então, na semana passada, nas semanas, vou ficar falando semana passada, mas tem um tiro no intervalo, a gente trabalhou o quê? Vou voltar um pouquinho aqui, a gente trabalhou as associações em série de impedâncias, lembrando sempre que dentro dessa caixinha aqui é como se eu tivesse, é como se eu tenha então um resistor, ou um indutor, ou um capacitor, ou qualquer outro componente. Então, quando as impedâncias estão em série, eu posso dizer que a impedância equivalente é a soma de todas as impedâncias. Ok? A corrente que circula num circuito série, vale a mesma relação lá do circuito série, é, na verdade, a mesma. Então, a corrente que passa em Z1 é a mesma que passa em Z2, que passa em Z3, que passa em Zn. Tá? A corrente é única e eu tenho uma queda de tensão em cima de cada uma delas. Então, obviamente, que a queda de tensão em cima delas vai me dar a queda de tensão da fonte. Quando eu tenho um circuito paralelo, a minha impedância eu posso fazer, então, daquela forma como a gente também fazia com resistores. A soma, o inverso da soma dos inversos. Tá? Eu faço o inverso de cada uma das impedâncias e faço o inverso disso. Então, o inverso do inverso vai me dar, então, a minha impedância equivalente. Obviamente que quando a gente trabalha com números complexos, essa relação ela é muito complicada, ela é muito complexa de fazer cada um deles. Às vezes a gente acaba optando por trabalhar com 2 a 2. Então a gente pega as impedâncias 2 a 2 e faz elas 2 a 2 para que se encontre então a nossa impedância equivalente. A corrente é diferente porque no circuito paralelo, então, a nossa corrente ela acaba se dividindo e eu tenho uma mesma tensão. Bom, esses são os pontos que a gente já verificou, né? E o que acontece na associação mista de impedâncias, então? Então, a associação mista de impedâncias obedece às mesmas regras do circuito série paralelo. O que é isso, as mesmas regras? Porque uma associação mista ela vai ter uma parte em série e uma parte em paralelo. A parte que tiver em série, ela vai obedecer o que tiver em série. E a parte que está em paralelo vai apresentar a característica de que está em paralelo. Então, componentes de série possuem a mesma corrente. Aqui possuem, tá? Escrito errado. Possuem a mesma corrente. Componentes em paralelo apresentam a mesma tensão. Então, ou seja, quando eu estou em paralelo, tem a mesma tensão. Quando eu estou em série, eu tenho a mesma corrente. Então, um circuito série formado por impedâncias está representado dessa forma aqui. Esse circuito aqui, se formos analisarmos esse circuito, ele tem o seguinte: ele tem uma corrente e essa corrente ela sai da fonte aqui. Okay? Então, eu tenho uma corrente, essa corrente ela sai da fonte. Então, essa corrente que sai da fonte, ela passa em cima dessa impedância aqui, em cima dessa impedância aqui. A corrente que passa em Z1 é a mesma que passa em Z2, porque esse circuito é série. Obviamente que em cada um desses valores, aqui dentro eu posso ter o quê? Um resistor e aqui eu posso ter um indutor, por exemplo. Sempre lembrando que se isso aqui for um resistor, eu vou ter uma parte real. Se aqui for um indutor, eu vou ter um JXL, né? Por quê? Porque eu tenho que calcular as minhas reatâncias indutivas e capacitivas. É importante destacar isso, tá? Bom, se aqui no Z1 passa uma corrente, eu posso dizer que aqui eu tenho um V1, ok? E se no Z2 passa também a mesma corrente, eu tenho um
V2. Tá? A soma de V1 e mais V2 obrigatoriamente vai me dar a minha tensão da fonte. Isso aqui é um circuito série. A gente já viu isso daqui. Então, para me calcular a impedância equivalente, fazíamos o seguinte. Fazíamos que o Z equivalente é igual a Z1 mais Z2. Se tem parte real, se tem parte imaginária. Bom, não importa. Tá? Isso aqui é um circuito sério. O circuito paralelo, ele é um pouco diferente, né? Por quê? Porque as impedâncias elas estão em paralelo. Então, se eu pegar isso aqui, é como se fosse... Eu tenho um nó aqui. Um nó ele une 3 pontos. E aqui eu tenho um nó. Então, une 3 componentes, né? Então, obviamente que entre esse ponto A e esse ponto B, eu tenho a tensão VF aplicada. Essa tensão VF aplicada, quando eu aplico uma tensão sobre uma impedância, me surge uma corrente aqui. Então, eu tenho um I1 aqui. Enquanto que aqui, eu vou ter um I2. Essa minha corrente I1 mais I2 vai me dar a minha corrente I total. Então, eu posso dizer aqui que o meu, enquanto que no circuito série eu tinha que a tensão da fonte era igual a V1 mais V2, no circuito, aqui eu só vou apagar e vou botar I da fonte, no circuito paralelo, eu vou ter o seguinte, que o I da fonte foi igual ao I1 mais o I2. Por quê? Porque a tensão é a mesma, então apresenta a mesma tensão nos terminais. Então, se eu quisesse saber essa minha corrente aqui, eu faria a minha tensão da fonte sobre essa impedância. Se eu quiser saber essa minha corrente aqui, eu faço a minha tensão da fonte. Ou seja, o circuito paralelo ele está submetido a uma mesma tensão. Obviamente que para que eu possa encontrar a minha impedância equivalente, bom, aí eu teria que fazer o seguinte. O Z equivalente é igual a Z1 vezes Z2, Z1 mais Z2. Tá? Sempre lembrando, parte real, parte imaginária. Então, eu tenho a parte real e a parte imaginária de cada um deles e eu tenho que fazer essa associação. Ah, mas se eu encontrasse a minha corrente final, se eu encontrasse, por exemplo, a minha corrente total, a corrente da fonte, eu poderia, com ela e com o valor da fonte, encontrar a impedância equivalente. Porque a gente sempre sabe que isso aqui vale para todas as relações. Que a corrente total vai ser sempre a tensão da fonte sobre a impedância equivalente. Isso aqui vale para todo o circuito. Por quê? Porque quando a gente faz isso, na real, quando a gente leva para esse ponto aqui, a gente está fazendo o seguinte, estamos considerando um circuito onde ele tem uma única impedância. Então, é o circuito equivalente. Então, essa relação vale sempre para o circuito equivalente. Visto isso com relação às impedâncias em série e paralelo, a gente passa então a ter um circuito misto. Mas o que é um circuito misto? Se formos analisarmos aqui, olhem que eu tenho um Z1, um Z2. Que poderia ser o quê? Isso aqui. Esse e esse. Então, esses dois circuitos aqui, esses dois componentes, essas duas impedâncias, elas obrigatoriamente estão de que forma? Elas estão associadas em série. Podem ver conforme está visto aqui no circuito série. O Z3 e o Z4, eles também estão em série, eles estão associados. Por quê? Porque a corrente que passar num vai passar no outro. Esse é sempre assim. A corrente que está passando aqui é a mesma que está passando? Tem um outro caminho para a corrente se perder para chegar? Pensa que a corrente está vindo de cima para baixo. Tem um outro caminho? Não, então obrigatoriamente vai ter que passar nos dois. Se ela passa a mesma corrente nos dois, eu sei que esse circuito eles estão em série. Bom,
O Z3 e o Z4, eles também estão em série. Só que, se eles estão em série, quando eu fizer esse meu série aqui, por exemplo, eu fizer Z3 com Z4, vai me dar uma impedância. Z1 com Z2 vai me dar uma impedância. E esse resultado vai produzir então uma única impedância aqui. Eu vou ter uma única impedância aqui e uma única impedância aqui. Eu vou ter essas únicas impedâncias. Essas duas impedâncias, se formos analisar, elas estão de que forma? Elas estão em paralelo. Então, ou seja, essas impedâncias elas encontram-se em paralelo. A forma como essas impedâncias estão distribuídas aqui, a gente diz então, as impedâncias estão em paralelo. Então, Z1 está em série com Z2. Então, para que eu pudesse encontrar uma impedância equivalente, eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia dizer que ZA é igual a Z1 mais Z2. Criei ZA, chamei de ZA. Poderia ter chamado de qualquer outra coisa. Tá? Então, Z1 mais Z2. O meu ZB vai ser igual a Z3 mais Z4. Ok? Então, Z3 mais Z4. O resultado disso aqui vai me dar uma impedância. Vai me dar uma caixinha dessas aqui. Então, é como se aqui eu trocasse todas essas duas caixinhas por uma única caixinha só. A mesma coisa. Aqui. Então, eu tenho o ZA, poderia chamar aqui de ZB, e ZA. Bom, eu fiz esses dois em série, mas o que eu tenho agora? Eu tenho duas impedâncias, que é semelhante a um circuito paralelo. Então, depois que eu fizer esse série, eu vou ter, então, uma impedância em paralelo, que seria a minha impedância equivalente. Então, eu poderia dizer que a minha impedância equivalente, ela é nada mais do que ZA vezes ZB, ZA mais ZB. Ok? Feito isso, eu teria então a minha impedância. Quando eu faço isso, eu estou analisando o circuito de uma forma mista, ou seja, eu estou realizando tantas associações em série, tanto associações em paralelo. Ok? Bom, para facilitar um pouco, para entendimento, a gente vai trabalhar então esse exercício aqui, tá? A única coisa que depois que eu vou estar colocando, depois eu vou estar calculando. Professor, tu tá travando pra mim. Só um pouquinho. Deixa eu Tá parar. travando pra mim também. Tá. Peraí que eu vou parar minha apresentação e aí eu volto. Voltei. Acho que voltei. Vocês conseguem ver agora a minha tela, hein?
Sim, é que travou foi o áudio mesmo e a sua câmera. Tá, beleza. Mas agora tá tranquilo, tá me escutando normal e tudo mais, né? Isso. Beleza, então. Obrigado por ter avisado, pessoal. Bom, então, só para fechar aqui, né? Então, a parte do circuito misto, basicamente, então, essa, como se eu estivesse juntando, então, uma parte série e uma parte em paralelo, e é isso que de fato acontece. E agora, então, eu vou estar resolvendo um exercício, para a gente ir aplicando para cada um deles. Então, dado o circuito, utilizando métodos de números complexos, que é a forma como nós iremos resolver esse circuito, a técnica que nós iremos utilizar para resolver, calcule a impedância equivalente do circuito. Tá? Então, ou seja, qual a impedância que a fonte está enxergando nesse circuito. A corrente total do circuito. Então, eu quero saber qual a corrente que está saindo daqui, neste circuito. Tá? A corrente em cada um dos ramos do circuito. Então, qual a corrente que tem em cada um dos ramos do circuito? Representação fasorial da tensão e da corrente. Okay? E além disso, depois a gente vai estar calculando a tensão em cada um dos componentes, por mais que não apareça aqui na solicitação do exercício. A gente vai calcular a tensão em cima de cada um deles. Bom, deixa eu abrir aqui. Bom, pessoal, é muito importante que vocês tenham agora sempre aquele aplicativo que a gente faz aquelas conversões de polar para retangular ou alguma forma em que vocês consigam converter. Tem várias formas, na verdade, de fazer essa conversão, né? Mas que vocês utilizem então alguma técnica de conversão então de números de polar para retangular, sempre lembrando. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai trabalhar com esse tipo de exercício, né? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Então, deixa eu só dar o zoom correto aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar esses componentes e verificar. Bom, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho um resistor, então eu tenho um resistor de 300 ohm. Eu tenho um indutor de 265, então, ou seja, eu tenho um indutor de 265 mA. Eu tenho um outro resistor de 200 ohms e um capacitor de 18 microfarad. Eu até vou deixar desligada a minha câmera enquanto eu falo, que aí sobrecarrega um pouquinho menos a rede. Tá? Bom, então o que acontece, pessoal? A gente sabe que esses dados aqui em Faraday, em Henry e tudo mais, isso aqui não são os valores que a gente utiliza. Então, o primeiro ponto que a gente sempre tem que fazer, calcular, tá, as reatâncias. Vou fazer aqui nesse cantinho para aproveitar esse espaço. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser determinar o nosso XL. E aqui é importante a gente já ter alguns padrões. Então, eu vou chamar primeiro aqui de Z1. Isso aqui é Z2. Isso aqui, Z3. E esse aqui, Z4. Então, eu sei o seguinte, que eu tenho que calcular Z2 e Z4. Né? Então, eu sei que o meu Z2 é igual a um XL. Mas por que eu sei que é o XL? Porque é um indutor, né, pessoal? Então, ele é um indutor. Se ele é um indutor, eu vou fazer, então, esse cálculo de XL, que é igual a ômega vezes L. Tá? Então, eu tenho que o meu Z2, que é igual a XL, é igual a ômega. Sempre lembrando que a forma da tensão é a seguinte, né? Então, a forma da tensão é V de T é igual a V de pico seno de ômega t mais delta. Então, aqui está o ômega. Tá? Então, eu tenho aqui, que nesse caso é 377. Então, é 377.
377 vezes o L. O L, então, aqui, 265 mili. Então, eu tenho 265 vezes 10 na menos 3. Bom, fazendo isso daqui, eu vou ter, então, o seguinte. 377 vezes 265 ESP na menos 3. Então, eu tenho 99,91. Obviamente que eu já coloco um J na frente aqui, porque quando é XL, ou seja, quando é reatância indutiva, eu tenho que colocar esse J da parte complexa. Então, 90,91 ohm. Ok? Bom, isso aqui a gente está calculando, então, o nosso XL, que é o ômega vezes o L. Para que possamos fazer o nosso Z4, o Z4 a gente diz que é igual a XC. E isso é igual a 1 sobre ômega vezes C. O que é o C? É o valor do capacitor, então deixa eu só deixar que fique uma letra um pouco mais decente. É o C, o valor do capacitor, o ômega é a impedância. Então, Z4 vai ser igual a XC, que é igual a 1,377 vezes o C, que é 18 vezes 10 na menos 6. Ok? Então, eu vou ter 1 divididos por 377 vezes 18 ESP na menos 6. Então, eu tenho 147, vírgula, deixa eu dar um espacinho um pouquinho maior aqui, 147,36. Porém, eu coloco aqui um menos J, tá? Quando eu coloco esse menos J aqui, isso significa que a gente está obedecendo aquela relação que tinha lá, quando a gente falava lá nos componentes, aqui, quando eu mostrei lá os componentes. Ó, lá quando a gente mostrou, então a gente tinha que o resistor era a parte real, o XL era um J, ficava como se fosse um JXL, e o XC ficava menos JXC. Então, é por isso que a gente acaba colocando, então, esses valores ali para o XL e o XC. Tá? É bem que padronizado. Então, eu vou olhar o componente e aí, olhando o componente, eu consigo identificar e dizer, ó, aqui eu vou colocar um JXC ou vou colocar um menos J. No caso, menos JXC e um mais JXL. Né? Quando é indutor, é positivo. Quando é capacitor, fica negativo. Bom, então, eu tenho agora as impedâncias. Então, basicamente, eu poderia dizer que cada um desses componentes aqui agora, então esse daqui, deixa eu só fazer, então, esse daqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui, eles são tudo impedâncias. Então, é como se fosse aquelas 4 caixinhas que nós vimos aqui. Então, é como se fossem essas 4 caixinhas aqui. Então, cada uma dessas caixinhas da forma como está realizada. Então, toda vez que a gente calcula esses valores de impedância, a gente passa a enxergar o circuito como se fosse dessa forma aqui. Então, é como se eu tivesse um circuito assim. Tem a fonte. Aqui eu vou ter uma impedância. Aqui eu tenho a outra. Então, aqui eu tenho o meu Z1, Z2, Z3 e Z4. Ou seja,
a gente passa a enxergar o circuito dessa forma. Isso é uma forma, questão de representação mesmo. Tá? Bom, o que é importante também a gente destacar aqui é que o valor de pico dessa tensão, então, o valor de pico dessa tensão é 311 volts. Tá? Sempre lembrando que isso aqui é em ohm. E dentro do colchetes a gente sempre representa a unidade. O valor eficaz, então, o valor RMS, o valor eficaz, eu posso botar de RMS, que é a média quadrática, é igual a 311 divididos por raiz de 2. Então, eu posso dizer que a minha tensão ela é 219,91. Entretanto, eu posso representar a minha tensão na forma fasorial, na forma polar de números complexos. Por quê? Porque eu tenho uma parcela dela aqui, ó. Eu tenho uma parcela dela aqui, que é o ângulo de defasagem, né? Então, a minha tensão expressa na forma polar, a minha tensão da fonte, e aqui eu já estou me referindo à tensão eficaz, então a minha tensão da fonte na forma eficaz, então, vai ser igual ao quê? 219,91 ângulo de 30 volts. Ok? Então, essa é a representação. Mas de onde que eu tirei esse 30, pessoal? Esse 30 está aqui. Ó. Se não aparecer, por exemplo, pega um exercício que às vezes não aparece. Aí, o que a gente considera? Zero. Esse ângulo aqui é zero. Tá? Então, significa que na representação fasorial da minha tensão, que eu vou estar fazendo, significa que a minha tensão ela já começa dessa forma aqui. Então, a minha tensão, ela representada fasorialmente, ela pode ser expressa dessa forma aqui. Okay? Então, essa aqui seria o fasor da minha tensão. Então, aqui está a minha V da fonte. O que eu vou atrás agora, quando a gente vai calcular aí esse exercício, é a gente saber qual é a corrente total desse circuito. Onde que está essa corrente total desse circuito? Ela está adiantada? Ela está atrasada? Ela está em fase? Aonde que está a corrente total? Então, isso é o que vai me dizer, por exemplo, o meu teor do meu circuito. Ok? Bom, feito isso, identificado isso aqui, então a gente ainda não começou a resolver e calcular a impedância equivalente. A gente está preparando o nosso circuito para que a gente possa, então, estar resolvendo e calculando. Bom, vamos adiante, então. Na letra A, pede a impedância equivalente. O que vem a ser a nossa impedância equivalente? Na letra A, impedância equivalente. Tá? Bom, se eu olhar para esse circuito aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é sempre associar aquilo que está em série. Sempre eu faço aquelas associações que estão em série. Depois eu faço em paralelo. Eu não posso fazer o paralelo de Z1 com Z3, por exemplo. Não. Primeiro a gente faz sempre associação em série. Então, o que eu tenho aqui, eu posso dizer, é que eu tenho que ZA é série de Z1 mais Z2. Ok? Bom, mas o que é Z1 e o que é Z2? O Z1, eu sei que é uma parte real, então é 300. Então, é 300. E o que é Z2? É J90,91. Então, é mais J90,91. Bom, isso aqui é a associação em série. Eu simplesmente associei dois. Ah, mas se eu tivesse 3, 4? Bom, eu teria que ir somando todos eles. Eu estou juntando. Só que um me dá só a parte real e o outro me deu a parte imaginária. Então, ele vai ficar representado dessa forma. Bom, o que é o meu ZB? O meu ZB eu vou chamar de Z3 mais E4.
que vai ser igual a 200 menos J 147,36. Ok? Então, aqui está a representação de cada um deles. Aparentemente, parece que a gente não fez nada, né? Mas a gente está juntando eles. Eu poderia, então, no momento que eu fiz isso daqui, eu juntei Z1 com Z2, Z3 com Z4, eu posso reescrever esse meu circuito da seguinte forma. Aqui é o meu ZA e aqui é o meu ZB. Bom, agora, ao invés, o professor só juntou. Bom, mas quando eu junto, isso aqui é um único número agora, né? E quando a gente faz essa representação aqui, isso aqui passa a ser um único número. Então, passa a ser uma única impedância, enquanto que aqui também passa a ser uma única impedância. Ah, mas ali dentro eu tenho um indutor e um resistor. Sim, mas quando eu faço isso daí, obrigatoriamente, então, eu tenho um único componente no meu circuito. Por mais que ali internamente a gente saiba que esteja os dois. Bom, só que eu fiz isso, eu tenho ZA e ZB. Agora, analisando para eles, eu tenho que ZA está em paralelo com o ZB. E aí sim eu vou encontrar a minha impedância equivalente. Então, a minha impedância equivalente, eu posso dizer que é ZA vezes ZB, ZA mais ZB. Só que, quando a gente a gente apresentei os números complexos, eu falei o seguinte: quando eu trabalhar com multiplicação, então quando for multiplicação e divisão, a gente trabalha em polar. Soma e sub, a gente prefere trabalhar em retângulo. Ok? Então, quando eu for trabalhar multiplicação, eu trabalho em polar. Bom, feito isso, pessoal, o que eu vou ter que fazer, então? Eu vou ter que passar o meu ZA e o meu ZB, nessa parte superior eles estão se multiplicando, para polar. Então, quanto que é? Eu até vou dar um espacinho aqui, vou fazer assim. Vou dar uma organizada aqui um pouco melhor. Aqui. Vou botar esse circuito aqui. Coloco esse mais aqui. Esse aqui volta para onde estava. Só que aqui eu vou escrever do ladinho quanto que representa o ZA em polar. Quanto que representa o ZA em polar? Como que eu faço isso? Lembram que eu tinha apresentado um aplicativo, que é o conversor de retangular para polar, em que eu coloco aqui o valor em a parte real e a parte imaginária. Então, eu vou colocar aqui 390.91. 90.91. Tá? Bom, quando a gente faz essa
essa conversão, então eu tenho o seguinte, 313 ângulo de 16,85. Então eu posso escrever 313,47, 313,47, ângulo, já passando para polar, ângulo de 16,86. Então, 16,86 ohm. Então, estou representando esse número. Esse mesmo número na forma retangular, eu estou passando ele para a forma polar. Ok? Bom, quando eu vou fazer esse outro aqui, então eu vou lá, vou abrir o aplicativo, vou colocar 200 aqui, 200 menos 147,36. Então, vai ser obrigatoriamente, então, eu botei a parte retangular, então eu coloquei 200 menos 147,36 na forma polar, então fica aqui. Eu coloco sempre de um para o outro, eu escrevo em qualquer um dos lugares. Se eu escrevo em retangular, vai me dar em polar. Se eu escrever o número em polar, vai me dar em retangular, né? Então eu tenho aqui 248,42, 248,42 menos, aí o ângulo aqui, menos 36,38. Então, menos 36,38 ohms. Tá? Então, aqui agora eu tenho os números representados na forma tanto polar quanto retangular. É uma boa forma de fazer, pessoal. Assim, por quê? Porque obrigatoriamente vocês aí já têm os números. Ah, se eu for pegar essa aqui, eu pego essa parte. Se eu for pegar esse aqui, eu pego essa parte aqui. Então, o meu ZA, eu vou ter, então, eu vou pegar, como eu estou multiplicando na parte de cima, então eu vou fazer 313,47, ângulo de 16,86 vezes, no caso aqui, 248,42, ângulo de menos 36,38. Okay? Então, aqui eu fiz essa parte de colocar, então, ele em polar. Deixa eu só colocar a régua aqui para fazer. Aqui. Na parte inferior, eu tenho o quê? Eu tenho o 300 mais J91. Tem 300 mais J 90,91 mais, então, mais o 200 menos J 147,36. Bom, obviamente que fica com uma grande quantidade de números ali. Por quê? Porque eu tenho a parte real, a parte polar em cima, que é onde eu estou multiplicando, e na parte de baixo eu estou utilizando em retangular. Tá? Isso faz com que o número fique, então, dessa forma. Por isso que na parte de cima está em polar e na parte de baixo vai estar em retangular. Tá? Bom, então, para que eu possa resolver isso aqui, é o seguinte. Ó. A parte que está em polar, eu só multiplico. Então, eu faço ó, 313, então eu vou fazer aqui, ó, 313 vezes 2,48. Então, eu faço 313
248,47 vezes 248,42. Então, eu vou ter aqui 77,872,22. Ângulo. O que eu tenho que fazer com os ângulos? Se é multiplicação, eu somo eles. Então, é 16,86 mais menos 36. Então, vai ser 16,86 menos 36, né? 16,86 menos 36,38. Então, eu tenho aqui um valor de menos 19,58 graus. Ok? Na parte inferior, eu vou ter o quê? Tenho que somar parte real com parte real. Então, 300 mais 200, eu vou ter o quê? 500. J91, então, ó, mais J91, menos J147, então eu vou ter J91, então 90,1, 90,91, menos 147,36. Então, eu tenho na parte inferior menos J56,45. Entretanto, na parte superior, esse número já está expresso na forma polar. Então, eu posso pegar esse número da parte superior aqui e esse número aqui, ele já está expresso na forma polar. Então, esse número aqui ele já está na forma polar. Só que eu tenho que passar essa parte de baixo aqui, então, para uma forma retangular. Para a forma polar, porque ele já está na forma retangular, né? Ele está na forma com menos J mais J. Por que eu tenho que passar, pessoal? Porque eu tenho que fazer divisão. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer essa divisão aqui. Do 77,872,22 menos 19,58 pelo número que está na parte de baixo. Aqui é puramente matemática que a gente está fazendo, né? Então, fazendo aqui, eu tenho esse número aqui, então. Eu tenho o número 500 menos 56,45. Cada um bem pequenininho. Então, eu tenho aqui, então, 503,18. 503,18 ângulo de menos 6,44. Então, menos 6,44. Menos 6,44. Essa é a representação. Bom, feito isso, agora eu tenho esse número na forma polar. Tá? Então, esse número na forma polar, os dois estão na forma polar, eu consigo fazer essa divisão. Como que eu faço? 77,872,22 para 503. Basta eu dividir e o ângulo eu vou subtrair. Então, eu tenho 78,872,22 divididos para 503,18. Isso vai ser igual a 156,75. Ângulo, menos 19,58. Menos, no caso, menos, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, o ângulo, ó, menos 19, menos 6,54, vai ficar
mais, né? Então, eu vou ter, então, menos 13,14. Essa forma aqui é como a impedância está sendo vista pela fonte. Isso aqui é a minha impedância equivalente. Só que sempre, pessoal, quando a gente calcular a impedância equivalente, a gente vai passar ela para a forma polar. Então, a minha impedância equivalente que deu 156,75, ângulo de menos 13,14, ela é igual a eu passar ela, então, para a forma retangular. Então, eu vou colocar aqui. Agora, eu vou colocar aqui, na forma polar, porque eu tenho ela na forma polar, né? Então, eu coloco 156,75 e o ângulo eu vou colocar menos 13,14. Tá? Então, aqui eu consigo identificar, então, ó, a parte real e a parte imaginária. Então, é como se eu tivesse um resistor equivalente de 152. Deixa eu só ver aqui. 152,65. Então, 152,65. E aí eu pego a parte imaginária. Então, menos J, 35,63. Então, menos J 35,63. Bom, quando eu tenho isso aqui é a minha impedância equivalente. Tudo isso aqui é a minha impedância equivalente. Tá? Obviamente que, quando eu olho já para esse circuito, eu já consigo dizer o teor desse circuito. Mas como que eu consigo? Olhem para a impedância equivalente. A impedância equivalente do meu circuito, ela é como se fosse isso aqui, ó. Então, é como se eu tivesse aqui o seguinte. Eu tenho a minha fonte. Aqui está a minha impedância equivalente. E aqui dentro, o que eu tenho dentro dessa impedância equivalente? Se eu for analisar puramente para a minha impedância, é como se eu tenho aqui, ó, uma parte resistiva e uma parte capacitiva. Então, a minha impedância equivalente, ela vai ser vista de uma forma em que aqui dentro é como se eu tivesse um resistor e um capacitor. Tá? Então, a minha impedância equivalente me mostra isso. E, obviamente, fazendo isso, eu já consigo identificar qual vai ser a minha defasagem entre a tensão. Porque se eu consigo ver que aqui é um capacitor, obrigatoriamente, que quando eu calcular na letra B a minha corrente total do circuito, eu vou verificar que a minha corrente ela vai estar adiantada. Por quê? Porque do capacitor, a minha corrente ela se adianta em relação à tensão. Ok? Então, aqui a gente fez o cálculo da impedância equivalente. Bom, na B, se eu tenho a impedância equivalente, agora as coisas começam a ficar mais tranquilas de serem feitas, realizadas. Então, na B, pede o seguinte, a corrente total do circuito. Então, tá, a corrente da fonte, que eu posso chamar de I da fonte, vai ser igual à minha tensão da fonte, divididos pela minha impedância equivalente. A minha tensão da fonte, a gente já calculou e já representou ela da forma, ela era 219,91 ângulo de 30. Então, eu tenho aqui
219,91 ângulo de 30. Ok? E a minha impedância equivalente, a gente acabou de determinar ela. E eu já pego ela na forma polar, porque eu vou dividir. Então, eu coloco aqui 156,75 ângulo de menos 13,14. Bom, para mim fazer a divisão, basta fazer 219,91 divididos por 156,75. Então, deu 1,40. 1,4 ângulo 30 menos 13. Então, obrigatoriamente, vai ficar 30 mais 13. Então, eu vou ficar com um ângulo de 43,14. Isso aqui é a minha corrente. Corrente, geralmente, a gente acaba representando ela dessa forma, na forma polar. Aqui, só deixa eu colocar. Aqui. Tranquilo? Então, esse aqui seria o valor da minha corrente. Reparem que, se eu for analisar a minha corrente, ela está 43,14 graus. A minha tensão está no 30. Então, a minha corrente está adiantada em 13 graus em relação à tensão. Tá? Bom, então a gente sabe que essa daqui é a corrente total do meu circuito. Então, eu tenho a minha corrente total aqui no meu circuito. Então, a minha corrente total, aqui está o meu I da fonte. A gente acabou de calcular. A corrente em cada um dos ramos do circuito. Tá? Como que eu determino a corrente em cada um dos ramos? Bom, eu sei que a minha corrente total é essa corrente que está aqui, ó. Ela sai da fonte, né? Só que eu sei que em cada um dos ramos, o que é um ramo? O ramo é o caminho em que liga entre os dois nós. Então, entre esse A e B, eu poderia dizer que eu tenho esse ramo que passa em ZA, esse ramo que passa em ZB e o ramo da fonte. O ramo da fonte tem a corrente da fonte. A corrente em ZA, ela vai ser qual corrente? Qual é o valor dessa corrente? Tá? Eu tenho como determinar IA. E eu tenho como determinar IB, que nada mais é a corrente em cada uma dos ramos. Então, se eu for pensar aqui, eu tenho o seguinte. C. Então, eu vou dizer que esse aqui é o ramo 1 e aqui o ramo 2. Tá? Então, eu tenho que o meu ramo 1 é igual ao meu IA. Tá? Mas como que eu determino? Qual a tensão que eu tenho aplicado entre este ponto e este ponto? Ou entre este ponto aqui e este ponto, entre A e B? Essa tensão que eu tenho aplicada é a própria tensão da fonte. Por quê? Porque quando eu calculei aqui, esses dois eles ficaram em paralelo, então eles têm a mesma tensão. Então, eu tenho a tensão da fonte sobre ZA e a tensão da fonte CB. Então, eu tenho que o meu IA vai ser igual à minha tensão da fonte sobre o meu ZA. Enquanto que eu tenho qual o valor da minha tensão da fonte? 219,91 ângulo de 30. E o meu valor da minha valor do meu ZA, eu já tenho ele expresso na forma polar. Então, o meu valor na forma
de ZA na forma polar, 313,47, então 313,47, ângulo de 16,86. Bom, se eu tenho isso daqui, então obrigatoriamente eu vou ter o seguinte: 219,91 divididos por 313,47. Então eu tenho 0,70. Ângulo de, agora aqui, 30 divididos para 16,86. O que a gente faz com o ângulo? A gente não divide o ângulo, a gente só subtrai. Então eu tenho 30 menos 16,86. Então vai dar 13,14. Então 30 menos 16. Certo? Isso aí. 30 de ângulo de 13,14. Ok? Amperes. Bom, para que eu possa fazer o ramo 2, eu tenho o seguinte. Ramo 2 é igual ao meu IB, que é igual a VF sobre ZB, que vai ser igual, eu posso copiar aqui, inclusive, a parte de cima, só que a parte de baixo aqui é o valor da minha a parte de ZB vai ser igual a 248,42. Então, 248,42, ângulo de menos 36,38. Por quê? Porque eu peguei o ZB. 219,91 divididos para 248,42. Então, eu vou ter 0,89 ângulo 0,89 ângulo de 30 menos. Então, aqui, se a gente for analisar, ó, 30 menos, com menos vai ficar mais. Então, eu vou ficar com 30 mais 36,38. Então, eu vou ficar com 0,89 ângulo de 66,38 amperes. É importante destacar alguns pontos. Por quê? Porque se a gente for analisar um pouquinho esse circuito, a gente começa a perceber o seguinte. No ramo 1, o que o ramo 1 tem, né? O ramo 1, ele tem um resistor e um indutor, né? Reparem que a corrente, ó, ela fica ângulo de 13,14, né? A minha tensão não tem ângulo de 30, então, ou seja, a minha corrente nesse ramo, ela é atrasada em relação à tensão aplicada naquele ramo. Por quê? Porque ali eu tenho o indutor. No ramo 2, eu tenho um capacitor, né? Então, reparem que a corrente, ó, ficou lá no ângulo de 66,38, né? Então, ela tem aqui no ângulo de 66,38. Obrigatoriamente, essa corrente ela está adiantada em relação à nossa tensão que está no 30. Então, a gente consegue, então, perceber isso daí, que ela está adiantada. Se eu fizesse algo assim, por mais que eu tenha trabalhado com os arredondamentos e tudo mais, se eu pegasse e fizesse assim, ó, IA mais IB, então eu vou ter aqui 0,70, 13,14. Então, 0,70. Só que eu tenho que passar já para retangular para ser um pouco mais
mais prático, né? Então eu vou colocar aqui 0,7. Claro que aqui vai ter os arredondamentos que ela vai dar uma 13,14. Então deu 0,68, 0,68, 0,16. Então 0,68 mais J 0,16. Aí agora no outro aqui, na outra corrente, ela é 0,89. Vai dar diferente por causa do lance dos arredondamentos, que a gente está trabalhando com os arredondamentos, né? 66,38. Então, vai ser 0,36 mais 0,36 mais J 0,82. Bom, tô somando. Por que eu tive que transformar? Para somar, né? Para somar eu tenho que converter. Então 0,68 mais 0,36 deu 1,04 mais J0,16 0,16 mais 0,82 dá mais J0,98. Então essa aqui seria o valor da corrente já na forma polar, mas vamos passar isso aqui para polar para a gente verificar. Então eu somei IA e IB, só que para mim somar eu tenho que passar ele para a forma retangular. Bom, então vou pegar esse número aqui, vou escrever ele na forma retangular aqui. Então eu tenho 1,04 e aqui eu tenho 0,98. Quando eu faço essa conversão, deu 1,04. Então aqui deu aqui, 1,42, ângulo de 43. 1,43, no caso, deu aqui. Então deu 1,43, ângulo de 43,3. Ângulo de 43,3. Mas o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é como se eu estivesse somando o meu IA mais o IB, que é o I da fonte. E olha aqui, como eles deram parecido. Tem toda a questão do arredondamento e tudo mais, mas olha aqui. Se a gente for analisar, esse valor aqui que a gente calculou é bem semelhante com este valor aqui. Só que eu calculei de uma forma diferente. Então tem como a gente tirar a prova real deles. Inclusive, se vocês fizessem a representação fasorial desses números, se vocês fizessem a representação fasorial desses números e somassem que nem vetores, lá soma de vetores usando paralelogramo, também daria aproximadamente. Obviamente que não tem como dar essa precisão, por causa de que são números totalmente quebrados, né? Tá? Então aqui tem mostrando duas formas e até como vocês verificarem se vocês de fato estão calculando da forma correta. Então calculamos a corrente em cada um dos circuitos. A letra D, ele pede então a representação fasorial. Tá? A representação fasorial. Para fazer a representação fasorial, eu sei que eu tenho a minha tensão da fonte, que é 219,91, ângulo de 30. Isso aqui, 1 volts. Tá?
219,91 aqui. E a minha I da fonte, então, que a gente calculou, a gente encontrou 1,4 ângulo de 43,14. Então, como que eu faria? Opa, corrente, né? Ampere. Como que eu faria essa representação fasorial? Para que eu possa fazer essa representação fasorial, eu vou representar primeiro a minha tensão. Então, eu sei que a minha tensão está no 30. A minha tensão está aqui no 30. Como são grandezas diferentes, eu só tento manter uma escala, mas tipo, eu não preciso me preocupar de fazer uma o dobro do tamanho da outra, porque são grandezas totalmente diferentes, uma é tensão e outra é corrente. Então, eu tenho a minha tensão aqui. Isso aqui é a minha tensão da fonte. Ok? E a minha corrente, então, ela está lá no 43. Okay? E aqui eu tenho, então, minha e da fonte. Tá? Qual o ângulo de defasagem entre a minha tensão e a minha corrente? O ângulo de defasagem entre a minha tensão e a corrente, se a gente imaginar que aqui, ó, aqui é o meu zero, tá? Então eu sei que aqui é o zero. Então, se a minha tensão está no 30 e a minha corrente está no 43, então eu posso dizer o seguinte, que esse circuito, a minha corrente adiantada, então o teor desse circuito é capacitivo. Ok? Então o teor desse circuito ele vai ser teor capacitivo, tá? Então ele tem essa característica e esse teor capacitivo. Ok? Por quê? Porque a minha corrente está adiantada em relação à tensão. E eu ainda posso dizer que a minha corrente está adiantada em 13,14 graus. Ou seja, a minha corrente está adiantada em 13,14 graus em relação à tensão. Por que é importante sempre analisar essa relação que a gente faz entre a tensão e a corrente? Essa análise que a gente vai fazer de uma relação a outra. Porque entra um conceito, que é o conceito que eu quero apresentar para vocês agora, que é o conceito de fator de potência. Tá? E o que vem a ser o fator de potência? Por definição, o fator de potência de um circuito elétrico, CA, corresponde ao cosseno do ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. Se o teor é capacitivo, a corrente está adiantada em relação à tensão. Se o teor é indutivo, a corrente está atrasada em relação à tensão. Então, o fator de potência, para a gente calcular e para finalizar aqui, para este circuito, então, se eu fosse calcular aqui o fator de potência que a gente acabou de ver, então, fator de potência, eu até poderia colocar como uma letra E aqui, o fator de potência, o que é? A gente chama de FP, e nada mais é do que o cosseno, então o FP,
é igual ao cosseno φ. Tá? Mas o que é o φ? O φ é esse ângulo que tem entre a minha tensão e a corrente. Então, para esse nosso exemplo, o meu fator de potência, ele basicamente que seria o mesmo que eu fazer cosseno de 13,14. Não é cosseno de 43, não é o cosseno da corrente, não é o cosseno da tensão. É a diferença entre os dois. Então, tu sempre pega aqui, por exemplo, o que é o φ? Por exemplo, para esse caso aqui, né? Então, o que vem a ser o φ? O φ do FP, ele é igual ao quê? Ao delta da tensão, pode tanto faz, né? Então pode ser o da corrente, então eu pego o delta da corrente menos o delta da tensão. Tá? Ou poderia usar o próprio ângulo, né? Então é o ângulo do fator de potência é o da corrente menos o da minha tensão. Tá? Então para esse caso aqui, ó, faria 43,14 menos 30, que vai dar 13,14. Ah, e se desse negativo? Ah, bom, se desse negativo, eu sei que a minha corrente está atrasada, né? Mas é sempre essa diferença entre os dois. É sempre essa diferença aqui. E eu olhando para o ângulo da corrente ou da tensão, eu tenho que sempre comparar um com o outro, né? Eu comparando um ângulo de um com o outro, eu consigo verificar se está adiantado para dizer o teor, né? Então, cosseno de 13,14 deu 0,97. A gente vai perceber quando estudarmos potência logo adiante, e aí a gente costuma sempre escrever aqui, ó, CAP. Por que é CAP? Porque ele está adiantado. Então, se eu disser assim para a pessoa, 097 CAP, significa o quê? Que é aquelas siglas que a gente gosta muito nessa parte de elétrica, né? A 097, fator de potência de 0,9.7, CAP. Ah, ó, então nesse circuito elétrico, a minha corrente ela vai estar adiantada em relação à tensão. Então, eu já sei aí. Esse número, o ideal, ele vai ser sempre entre 0 e 1, porque o cosseno ele vai ser sempre entre 0 e 1. O ideal, depois quando a gente trabalhar com potência elétrica, nós viremos perceber que o ideal é que esse valor fosse 1. Embora a gente saiba que não acontece nem sempre. Mas quando a gente trabalhar com potência, a gente vai se preocupar muito com esse ângulo do fator de potência, cosseno do ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. Então, não esqueçam que o fator de potência é o cosseno do ângulo entre a minha tensão do circuito e a corrente do circuito. Esse cosseno, se eu fizer o cosseno desse ângulo, eu consigo dizer, então, qual é o fator de potência. Ah, e se eu tenho o fator de potência e quiser saber qual a defasagem entre a tensão e a corrente, eu só faço o cosseno da menos 1 e eu encontro essa defasagem. Tanto que o fator de potência, ele é uma informação que ele se apresenta e ele vem sempre nos dados de tabela e de motores e equipamentos. Uma outra coisa que eu não realizei aqui, mas só para destacar, é que se por um acaso eu perguntasse para vocês qual a tensão em cada um desses componentes aqui, então, qual a tensão que eu teria em cada um desses componentes. Então, qual a tensão que eu teria aqui? Eu teria uma V1, eu teria aqui uma V2, eu teria aqui uma V3, porque todo componente tem uma queda de tensão, né? Quais seriam esses valores de tensão, de corrente, de tensão em cada um dos componentes? Eu sei qual é o valor da corrente que passa aqui, então eu sei qual é o valor, então eu poderia escrever da seguinte forma aqui. Eu poderia dizer que o meu V1 é igual a Z1 vezes IA. O meu V2 vai ser igual a Z2 vezes IA. O meu V3 é igual ao meu Z3 vezes IB. E o meu V4 seria igual ao meu Z4 vezes
e B. Mas o que é IA e B? IA e B são as correntes que circulam em cada um desses ramos aqui. Então, cada um desses ramos aqui, eu tenho um valor de corrente. E essa corrente que circula ali, então, vezes o valor da impedância, então, porque a gente sabe que é a relação que tem, né? Então, eu sei que eu tenho uma corrente que circula aqui, ó, e eu tenho uma corrente que circula aqui, e B e A. Então, esses valores de corrente vezes o valor da impedância me dá tensão, como qualquer outra relação, que nem as relações da lei de Ohm. Ok? Mas é importante focar muito também nessa questão do fator de potência, porque o fator de potência ele é uma base que a gente vai utilizar para quando depois trabalharmos com potência elétrica. Ok? Bom, pessoal, então assim, para destacar só, para fechar, a próxima aula, então, eu vou disponibilizar ela na forma de solução de exercício. Então, vai ser uma aula que eu vou colocar gravada, não vai ser tipo uma aula que eu vou estar resolvendo aqui. Então, eu vou ter eu vou resolver alguns exercícios, já vou incluir o simulador junto para mostrar, vai ser como um suporte para vocês estarem estudando e fazendo. Então, ela vai ser uma aula, além dessa aula de hoje, que é uma aula bem detalhada, né? Explicando. Então, eu vou estar resolvendo alguns exercícios e vou disponibilizar. Provavelmente vou disponibilizar na sexta-feira para vocês assistirem no mesmo horário da aula. Então, tipo, utilizem o tempo da aula. Então, eu já vou estar mostrando alguma coisa da utilização também do simulador junto, né? Então, eu vou estar resolvendo alguns exercícios e vou estar simulando eles e mostrando e fazendo algumas análises. E eu vou estar disponibilizando, então, para vocês. Ainda talvez saia mais uma atividade, que é a atividade assíncrona dessa semana, que vai sair lá talvez por quarta ou quinta-feira, mas aí vocês terão uma semana ainda para realizar ela, que vai ser resolver alguma coisa envolvendo circuitos mistos. Ok? Pode falar, Karina. Ô, senhor, ali só para tirar uma dúvida, então quando tu fala sobre queda de tensão em cada um dos componentes, é aquilo que tu estava fazendo ali por último, calcular a tensão em cada um deles? Isso, é calcular a tensão em cada um deles. Ah, tá bom. Calcular a tensão em cada um deles. Que aí, até tu pode verificar depois que se tu fizer a tensão V1 e calcular a tensão V2, tu vai verificar que V1 mais V2 vai ter que dar a tensão da fonte, obrigatoriamente. Por quê? Porque eles dão entre esse ponto A aqui, ó, e esse ponto B, ó. Isso aqui é a tensão da fonte, né? Então, se tu somar a quedinha em V1, V2, a queda em V1, ela vai dar que está entre V a B, que é a tensão da fonte, no caso, né? Que aqui, ó, o A e o B estão aqui, ó. É a tensão da própria fonte. Mas é isso aí mesmo. Ok, pessoal? Não tendo nenhuma dúvida, sendo isso, as notas já estão disponibilizadas lá da prova. Ah, se alguém quiser verificar a prova, verificar nota, o que errou, o que acertou, me avisa o horário de atendimento, a gente marca direitinho, a gente analisa, resolve junto, troca uma ideia e vê o que ficou, quais são as dúvidas, o que for, tá? Qual a data da prova? Ah, importante. Eu vou falar isso, mas a data da prova de vocês, ela já está lá no... Aqui eu posso até disponibilizar aqui, ó. Importante, então, o colega perguntou. Só um pouquinho. A data da prova, então, da segunda prova vai ser dia 6/8. Ok? Então vai ser dia 6/8. Então a gente vai estar realizando. Então semana que vem, dia 6, semana que vem na sexta-feira. Ok? Claro, claro, pode falar, Angélica. Pode falar, não tem problema. Feito isso, pessoal, quem não tem mais nenhuma dúvida, estão liberados.